E aí, mano, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais um podcast. E hoje eu atravessei a cidade para falar com um amigo meu, o Alexandre. Vocês vão conhecer a história dele. Tenho tentado trazer, como eu falei aqui para vocês, pessoas com histórias bacanas. E o Ale tem uma história incrível. A gente vai conversar hoje um pouquinho aqui no canal. Daqui a pouco eu tô chegando lá, ele faz parte da igreja Zion. É um jovem aí, cara, expoente, um menino de Deus, cara. E eu tenho certeza que você vai ser edificado com o testemunho dele e o que ele tem pra dizer também. Então, fica aí, aperta os cintos, senta ali, ó, no banco de trás do carro, participa com a gente dessa conversa e espero que você seja abençoado. Vai ser incrível, beleza? A gente não tem pauta, como eu já falei aqui, a gente deixa o que o nosso coração e que o Espírito Santo de Deus guiar a gente aqui. Então é isso. Seja bem-vindo. E olha só, vamos tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Tô na Marginal. Cara, como pode, né? Essa cidade, uma bênção. E vamos lá, vamos encontrar meu amigo aqui. E aí? Tá bem? Beleza? Vou esperar, cara. Tranquilo. Tá, Eu vi dois carros iguais ali, eu fiquei com medo de você confundir qual era. Nossa, Pois é, que doideira. Tava descendo, eu falei, é ali. Qual que Aí eu vi que ele não tem tá, ninguém, né? eu falei, ué, o que tá acontecendo? Você tá bem? Tudo bem, cara, graças a Deus. Isso aí, vamos nessa? Vamos nessa. Mano, Faria Limers? então, eu tive uma mudança enorme. Ah, Eu, na verdade, eu acho que eu vou... Desmarcou várias coisas agora no final. E eu acho que eu vou pra rodoviária, qual? a Tietê. É? Então é tipo Melhor meio caminho ainda. pra você, né? Caminhaço. Então é de Vamos boa. nessa. Você tá trampando aí na igreja agora? Tô, cara. Você não conhecia? Não Fica ali. conhecia, mano. Como que faz quando vem culto? Porque carro? Não, então, aqui é meio tenso, né? Mas... Porque ali é estacionamento, né? Normalmente eu usava estacionamento ali e usava essas ruas. Mas agora, durante a pandemia, né? Fechou e aqui virou um estúdio. Tá. Então aqui, como é menor, tá rolando... na verdade, assim, as gravações online. Então tem o culto da manhã e o culto da noite online. Tá. Rola aqui. E o restante rola tudo lá no Butantã, que é bem maior, tem mais espaço. Entendi. Então tem dois prédios. São Eu vou dois descer- campos. Eu vou descer por ali porque eu vou te mostrar uma parada, uma curiosidade, cara. Ô louco, você viu aí alguma coisa? Eu meio que conheço esse lugar quase com a palma da minha mão. Caralho, que da hora. Eu não sabia que era tão pertinho. Eu já tive uma loja aqui, mano. Sério? Sério? Ô, Vou louco. descer e vou te mostrar onde era. Que da Então, hora. esses prédios aqui, meio que os caras eram meu cliente na época. Mas como faz bastante tempo, Uhum, não tinha muito esse negócio de delivery do jeito que é hoje. uhum. A gente tentou meio que ser pioneiro, aí não funcionou muito bem. Eu tinha uma loja de churros aqui, no Morumbi. Desculpa te cortar, ó. Aí aqui é lá de trás, ó. Então, na hora que eu passei aqui, eu falei, mano, só pode ser aqui e do outro lado, né? Que não tem nada identificando. Os dois terrenos. Pô, legal, cara. Então aqui é uma Massa. parte mais administrativa. Na verdade, é a igreja normal, mas foi um projeto de containers que montou, principalmente essa parte aqui de trás, Eu vi ali. que era onde acontecia a geração 5.2, que é o Mensagem de Crianças, né? Tá. Aí durante a semana se transforma tudo em escritórios. Então aí, Entendi. tanto o escritório da Zion quanto do Dunamis, né? O Dunamis também fica ali a base. Agora, oficialmente, vai migrar muita coisa do Dunamis, acho que até tudo do Dunamis, provavelmente. Pra lá. Não, para um outro lugar que eles alugaram. Porque cresceu Meio que também pra lá. demais. Cresceu muito, cara. Caramba, Tem muita que gente legal. trabalhando, cara. Ó, aqui, ó, onde é esse Hortivida aí, ó, Uhum. era um na verdade ainda, né? O P Center, tá vendo? Sim.
E a gente tinha uma loja de churros aí dentro. Então eu vinha pra cá toda semana, cara. Esse lugar Nossa, aqui... longe, hein, pra longe você. demais. Esse é um dos motivos de eu ter desistido. Sim. Na verdade não foi, né? Foi porque não vendeu. Não tá indo bem. Eu já tive loja de churros ali naquele shopping. Não tava indo tão bem. É que assim, tava pagando, né? Aí você fica meio... O esforço não vale, né? E tive uma loja de churros em Alphaville. Lá no centro comercial de Alphaville. Eu lembro de você falando disso, minha família. Alphaville já foi a minha vibe. Tipo, eu trabalhei lá. Aí a gente ficou um tempo lá. Cara, o negócio ia dar certo lá. Mas aí eu também desisti porque... É longe também. É muito longe também, cara. Aí eu falei, meu, você quer saber? O comércio físico mesmo, assim, o ideal, se você não franquia, né? Se é seu próprio, o ideal é você ter em outro lugar isso, sabe? É muito complicado, muito complicado. E aí eu desisti, cara, e agora eu tô só lá na 011 mesmo. Mas é engraçado, porque na hora que eu tava descendo eu falei, cara, será que é do lado? Aí é do lado de onde a gente tava ali. A primeira vez que eu vim pra cá, eu comecei também a olhar essas coisas. E aí eu lembrei que quando eu tava na escola, eu vim jogar bola aqui, ó. Olha aí que loucura. No colégio do Movilares, eu lembro que na época eu falei, mano, que lugar longe, velho. Hoje é longe. Dormir, enfim. Hoje você tá morando aonde? Eu continuo morando com meus pais, No lá no centro. Tá, não é tão ruim pra vir pra cá, mas é ruim, né? É um pouquinho porque tem que pegar, eu costumo dizer assim, que se tem metrô, é tranquilo. Se eu preciso misturar com ônibus, aí... Dá ruim, né? Porque o ônibus, ele é muito mais, vamos dizer assim, difícil, né? De você lidar com ele, né? Não, você não sabe a hora que passa, é cheio. Exatamente, cara. É tem sempre avulso. A dinâmica do trânsito, que se chover muito, demora, se chover pouco, você alaga algum lugar, cara, é muito mais exatamente complicado. Aí esse é o meu maior problema, que aí mistura. Eu vou quase, tá pra abrir aí Vila Sônia, vai facilitar e de repente até vale a pena ficar pegando Uber, porque aí sai, sei lá, R$7. Mas hoje da São Paulo Morumbi dá 12, 15. Então aí se eu hoje... usar todo dia é muito caro pra mim, eu acho melhor, aí eu pego ônibus. Você vem de ônibus, né? Mas assim, metrô e ônibus. Metrô e ônibus. Eu vou até São Paulo. Trabalha aqui, você fala, como que aconteceu isso? Cara, foi da hora. Mas foi trabalho mesmo, é voluntário? Trabalho mesmo. Ah, que massa, que massa. Eu hoje trabalho no Dunamis, não trabalho pra Zion, eu trabalho no Dunamis. É claro que assim, tá muito próximo, então às vezes você faz uma coisa, ajuda e tal. Sim. Mas isso começou no Trax, quando eu fui fazer o programa, em 2018. Sim. E foi muito Deus, assim, então todo o processo, até agora, por exemplo, agora eu tô trabalhando com Pockets, a gente tá pra definir algumas coisas, talvez eu vá ter uma oportunidade também aparecendo pra mim. Legal. Mas tudo isso também conduzindo muito pela palavra de Deus, assim, que ele tá falando pro ano. Tá. Então, por exemplo, esse ano eu tinha começado com o Kriegner, que me discipula, eu tô trabalhando com ele e tal. E aí ainda ajudo ele em várias coisas, mas a gente entendeu que talvez era melhor estar no Pockets esse ano. Tá. E aí é o que eu tô fazendo. O Pockets é o trabalho com as universidades. Tem um monte, né, cara? Tem um monte, a gente tem... São 495, acho, se eu não me engano. Brasil todo? Brasil todo e fora também. Fora também. Acho que são 7 Pockets fora. Uau. Eu posso estar uns 2 ou 3 pra cima errado, mas é mais ou menos essa métrica. E o foco é universidades, ou tem escolas também, né? Escolas aí é uma outra área do Dunamis, que é o One Love. Tá. Que é mais ou menos a mesma pegada, mas acaba sendo muito diferente, porque o público é diferente, né? Sim, o público é diferente, Mas o Pockets é a universidade, é o jovem universitário. Que legal. E... muito massa, cara. E foi onde começou, né, o Dunamis. O Dunamis é Pockets. Eu lembro do começo do movimento, que muita gente torcia o nariz, né? Galera, tipo, estão tirando os caras da minha igreja. Eu imagino o que o Theo sofreu, e hoje a liderança talvez ainda sofra de alguma maneira com o preconceito de pastores, né? Porque às vezes o jovem tá ali, se identifica com um movimento, e aí o pastor tem ciúmes, né? Acaba ficando aquele, que é isso? Vai servir a outra igreja e tal, e fica esse negócio que na verdade não tem a unidade, né? Tem uma divisão aí da mente das pessoas. Porque eu lembro que eu tive resistência no começo. E se eu, um cara jovem, assim... Que já era do público, assim. Isso, porque quando aconteceu eu ainda era universitário. E eu lembro que começou um movimento na universidade onde eu tava, em Morumbi, mas começou na verdade do Bola.
Na Embi Morumbi não tinha, do campus que eu estudava, não tinha nada do Pockets, do Dunamis lá. É, porque eu acho que foi o Mackenzie nessa época, que foi em 2009. Começou o Mackenzie, eu me formei depois, me formei em 2012, eu acho. Essa foi a época que começou no Mackenzie. Acho que em 2010 começou a ter algumas outras, mas foi tudo no Mackenzie. É isso, começou muito no Mackenzie, a gente ouviu falar do Mackenzie. E aí o Bola tinha uma célula na onde eu tava, muito forte. E eu não frequentei, não fui, não conheci, não me envolvi com o movimento, assim. Não por maldade ou por preconceito, porque não rolou, sei lá, não deu certo. Mas na minha faculdade na época, e eu lembro que tava esse barulho todo já. Do Mackenzie lá. Do Mackenzie, muito, barulhou muito. É que o Mackenzie é doido isso, tipo, o Mackenzie ele tem uma pegada que a galera olha pra ele, né? Sempre teve, assim, é doido isso. E é interessante que é uma faculdade presbiteriana, não é? É presbiteriana. Cara, isso é muito estranho. Eu acho isso muito engraçado, porque você entra no Mackenzie, assim, a gente tava fazendo essa contagem até. No Pockets, se eu não me engano, o Mackenzie batia recorde, assim, de trote, essas coisas de pessoas morrendo e tudo mais. Caramba. Se eu não me engano, faz 5 anos, 5 ou 6 anos que o Pockets vai em todos os trotes. Tá. E faz uma ação, entrega água, hora, ajuda e tal. Legal. E faz 4 anos, se não é isso, 4 anos que ninguém mais morre desde que a gente tá lá. Caramba, que demais, cara. E as coisas estão mudando, né? Mas isso é doido, porque é uma faculdade que tecnicamente tem princípios e valores, mas virou o oposto, né? Virou o oposto. Se tiver 2 ali que tem princípio, é muito, talvez. O que é muito forte deles é o curso teológico, né? É muito verdade. Famoso, é muito grande. É muito famoso, tem professores muito conhecidos, relevantes. Eu acho que é por isso que o Dunamis cresceu tanto lá, porque a nossa pegada sempre foi, cara, você acredita em Jesus, você tem ele com você e você não faz nada com isso, tipo, que é o que muita gente fazia lá, tem muito 007, sabe? Sim, em tudo, né? E faculdade de monte, cara, isso é incrível. Mas, você tem horário do ônibus? Não, ainda nem comprei. Você vai chegar e vai comprar. Não tem problema. Você consegue chegar e comprar na hora? Você vai pra Atibaia? Vou. Demorou. Não tem ninguém me ligando aqui. Cara, é incrível isso, que esse negócio da... Mano, a dinâmica é tipo... Vamos aí, entendeu? Você precisa atender, você atende, você precisa responder, você responde, você precisa comprar. Eu já percebi, mas eu precisei... Você compra, não só tem ver problema. o que tava acontecendo, mas tá de boa. Não tem problema, a ideia é ser que nem, mano, livre, que nem o Flow lá, manja? Sim. Vamos fazer. Se precisar parar pra comer, a gente para, tomar uma água, a gente para, não tem problema. Mas é assim que é massa, mano. A minha ideia é essa, assim, cara. Eu quero atingir o público cristão também. Eu percebi uma coisa, depois que eu me desliguei do Locomotiva, aconteceu alguns destraves importantes na minha vida, cara. A vida espiritual, obviamente, porque eu deixei de caminhar muito próximo com alguém, no sentido de discípulo e discipulador mesmo, que era o Marcos, né? Então, isso me fez o quê? Me fez romper espiritualmente sozinho. Ou seja, ser independente espiritualmente de alguém. Você precisa achar alguma coisa e se virar. É tipo assim, ó, imagina o seguinte, eu não sabia disso, você só sabe depois que você rompe. Se eu tava fervoroso e forte, é porque a gente tinha um relacionamento forte por trás. Porque a gente estava caminhando bem na liderança, porque a gente estava sendo discipulado, porque a gente estava tendo atividades que me obrigavam. Eu falava, cara, eu sou um líder de célula, eu sou um supervisor de célula. Eu ia toda semana me encontrar com o Márcio, com a galera, então meio que aquele ambiente assim de muito trabalho me forçava a ter uma vida devocional, porque você tava ali vendo todo mundo fazer, você não vai fazer? Não, você vai ter que fazer. E o que é muito bom, né? Só que o que é muito bom. Acho que eu tô entendendo o que você quer dizer. Sim. Mas depois que eu saí, não tinha mais nada, era eu e Deus. Então se eu... Ou vai. Se eu não deixasse, se eu não parasse nos meus dias pra ter o meu tempo com Deus, eu não teria essa cobrança. Você saca? Tipo, não teria lá uma reunião no final de semana ou um tempo de discipulado 1 a 1 que ele fala, e aí, cara, o que Deus tá falando no seu coração? Como que você tá? O que tá rolando? Cara, não tinha mais isso. Eu tive esse descolamento de alguém e eu tive que ser cristão sem um pastor, vamos dizer assim, sem alguém. Isso foi bom demais, cara. Por quê?
porque eu me descobri em Deus, né? Foi uma... Sabe quando o passarinho joga do ninho? Joga do ninho, pai, então vai voar. Aí eu falei, cara, é o meu momento. E aí, cara, isso foi muito importante, muito, muito. Hoje, eu faço devocional de domingão, assim, ó, mesmo tendo culto, eu quero estar ali, eu e Deus. Que você criou aquela rotina sem essa dependência, sabe? Emocional e espiritual. Tem que ser além do que uma rotina, tem que ser um lifestyle, né? É isso, exatamente. Tem que ser um estilo de vida. Tem que ser um estilo de vida. Eu não tinha um estilo de vida por mim mesmo. O alicerce estava na igreja, estava nas atividades, não estava necessariamente em mim mesmo, em Deus. Sim. Isso é meio louco, mas isso aconteceu comigo. Pode ser que quem tá aí... Acontece muito fácil com todo mundo. Acontece. Um amigo meu falou isso pra mim esse dia, até desculpa te cortar, mas tô pensando aqui que ele me falou isso. Era um outro aspecto, assim, ele tava falando sobre exercício. O guerreiro. Academia, pá, não? Ele é treinador, assim, mas legal. Ele é muito bom. E ele tava me falando, cara, sabe por que muita gente faz e cansa, assim, e, tipo... Não para, simplesmente para. Porque só tá evidenciando algo que tá lá dentro dela. É igual o que os empresários falam sobre dinheiro. Você fica rico e o dinheiro, ele não muda você. Ele só evidencia, só dá margem pra espalhar. E aí ele falou isso pra mim, cara, quem sabe você também não tá, sei lá, largando mão de outras coisas porque tá evidenciando, tá vindo. E aí ele falou, e quem sabe você só tá, por exemplo, no meu caso, eu trabalho vamos dizer assim, com o evangelho, né, hoje. Então, faz parte, tô ali toda hora pensando e tal. Ele falou, e se você perdesse, quem sabe você só tá tendo uma vida com Deus, você tá tendo isso. E aí o dia que você não tiver, você vai parar? Ele falou exatamente isso. É muito, muito forte. E isso que eu descobri em mim. E foi marcante. Até gravei um vídeo no YouTube sobre isso, sabe? Falando sobre essa minha experiência. Essa foi uma bolha que eu quebrei. E uma outra bolha que eu quebrei, cara, foi a bolha das 4 paredes mesmo. Porque você me viu, inclusive, lá muito na igreja, ativista pra caramba. Sempre fazendo muita coisa, pregando, liderando, multiplicando célula, enfim, trabalhando no movimento eclesiástico dali das 4 paredes. E quando eu freiei um pouco, não que a gente deixou de fazer, a gente continua hoje atuando numa outra esfera. Quando a gente freou esse ritmo, eu percebi o quanto o mundo lá fora precisa que a gente saia dessas 4 paredes. E o quanto que a igreja parou de dialogar com a galera. Tipo, parou no tempo, assim, de verdade. Eu lembro que quando eu cresci no evangelho, quando eu era criança, cara, a igreja que eu cresci, né, que era eu cresci em igreja tradicional e depois migrei para uma igreja pentecostal, o quanto que essa igreja tinha parado de dialogar com a galera. Tanto que eu, na minha adolescência, saí desse ambiente mais tradicional e fui para uma igreja mais comunidade, que é quando eu cheguei na Edificando. Eu não me identificava mais. Eu olhava para a igreja e falava, cara, essas músicas, essas doutrinas não tem a ver comigo. Eu quero saber, aí começou a aparecer renascer essa galera. Eu falei, cara, esse movimento é legal. E eu percebi que hoje, cara, a gente vive uma nova transição nesse sentido. Porque, cara, eu trabalho hoje com galera lá na hamburgueria, 21, 20, 22. As histórias que esses caras me contam... Mano, é bizarro. Bizarro. Eu falo, cara... É uma história que você nem imagina que o cara com 20 anos, 21 já tá vivendo. É doido isso. Onde eu falei, eu estava sentado, eu sentei com o Marcos pra jantar, eu falei, Marcos, você como pastor de jovens, cara, eu acho que você escuta as histórias. A gente precisa se atualizar, mano. A gente precisa sair da bolha da igreja, do ambiente igreja e começar a olhar diferente, porque as redes sociais, a internet tá fazendo uma bagunça que se a gente não olhar para isso, a gente não vai conseguir dialogar mais, que é exatamente esse motivo do podcast. Eu me inspirei no Flow, né? Eu olhei e falei, cara, legal o que esses caras estão fazendo. Alguém tem que fazer isso também para falar com a nossa galera. Então eu quero contar histórias, eu quero ouvir histórias. Então eu te contei tudo isso só para te contar o porquê do podcast. Não, de boa. Mó legal, cara. Então assim... Tem que fazer alguma coisa, isso é muito massa. Eu quero ir escalando, cada vez mais trazer gente com visões diferentes. Até talvez não cristãos para dialogar sobre coisas que as pessoas não estão vendo, que estão dentro da igreja, sabe? E principalmente para quem já está há algum tempo, já meio que se acostumou com esse ambiente. Cara, lá fora a coisa está acontecendo de um jeito
que a gente precisa se adaptar para esse jeito, sabe? Do jeito que o mundo corporativo está hoje, do jeito como as empresas estão hoje, o empreendedorismo, o nosso país, a política, a cultura, tudo tá muito rápido, cara. Tá mudando muito rápido, as informações e tudo. Então, se a gente não consegue trazer conteúdo pro cristão, pra ele, cara, olhar e criticar também, que é o que você fala muito, né? Eu vejo lá os seus stories, principalmente sobre política. Cara, a gente não consegue compreender mais nada e a gente vai ser massa de manobra. Não, e o ponto mais crucial, acho que de início, vai dar um kickstart assim, seria um kickoff, na verdade, seria já entender que não tem essa separação, né? Que é uma coisa que a gente fala há muito tempo já. Tipo, eu lembro do pastor Fernando falando isso lá, no SIC, no SIM, que depois mudou, do SIM pro SIC, e enfim, vários outros cursos que a gente teve lá. E eu lembro de muita gente falando isso, cara, não existe separação de sagrado e secular. E eu acho que todo mundo já até entendeu quando você fala isso. Mas botar na prática é outra história. E aí a galera não põe. Isso meio que às vezes parece que tá setado no coração do cara. Pois é, só que eu acho que o que aconteceu, que a galera não pôs, é porque, assim, ele entendeu, não tem separação, beleza. Agora, ainda dá muita abertura pra se viver confortável demais. E é esse que é o BO, porque a nossa mente, ela é programada pra isso. Você pode ver, qualquer situação que você tiver na sua vida, sua mente tá sempre falando, não, ó, ali é mais fácil, vai por ali. Não, ó, ali é mais legal. Sei lá, tá dando 4 horas da tarde, sua cabeça tá pensando, pô, 6 horas, tô indo pra casa. Já era, mano, acabou o dia. Acabou o dia, exato. Hoje tem, por exemplo, jogo que eu tava vendo, vai ter jogo do Barcelona e PSG, né? Pô, 5 horas, já de repente você conecta no jogo, você já desligou tudo. Por quê? Sua cabeça é programada pra isso. Só que aí esse que é o problema, se a gente não começa a combater isso, você leva a mesma coisa, não tem como você separar, né? Então você leva isso pro sagrado também, você leva isso pra sua vida com Deus. E aí você faz, não, é muito mais fácil eu sair de domingo, sentar lá, ouvir, acabou. Tá tudo certo, segunda-feira eu cumprimento todo mundo, tô de boa, mas não precisa ficar falando alguma coisa. Que é isso que incomoda muito, que o Theo tá falando muito isso faz umas semanas, que incomodou muito a gente, que a gente falou, cara, isso aí é uma pesquisa de jovens americanos, a faixa etária de 20 a 26 anos, se não me engano, falando que 68%, se não me engano, 68% deles acreditam que evangelizar é errado. Cristãos. Eu vi isso aí. Cristãos acham que evangelizar tá errado. Eu vi isso aí. Não faz muito sentido. Terrível. Você fala que eu creio nisso, eu creio no evangelho, eu creio em Jesus, eu amo isso, porque é um dos pilares do nosso, né, da nossa fé. Cara, eu amo isso. Você não quer levar isso pras pessoas. Isso não quer dar pras pessoas, né? Não faz o mínimo sentido. Então, mas vem desse lugar, eu quero ficar confortável. É uma mentalidade muito louca, cara. Muito louca, assim, que eu percebo que ainda existe na igreja. Com I maiúsculo. Com certeza. Que algumas igrejas e alguns pastores vêm quebrando isso, mas ainda isso é um processo, eu acho. Que, pra você ter uma noção, eu sigo alguns empresários na internet e os caras fazem um trabalho de evangelização e proclamação do reino e do evangelho maior do que pastores, líderes porque na verdade eu acho que isso começa muito nesse lugar aí. O cara que tá lá no banco indo de domingo, indo na célula, ouvir uma ministração, ele literalmente tá recebendo algo de alguém. Então, na minha cabeça, quem é o responsável e tem que estar muito sensível a tudo isso são os líderes, né? De uma forma geral. São pastores, são líderes de célula e tal, pessoas que são chamadas e estão nesse movimento, porque é esse cara que vai ministrar numa célula, num culto de jovens, isso que a gente tá falando, que a pessoa ela é integral, né? Ela não é crente ali no sábado e no domingo e depois como se separar. E aí eu fico vendo gente, cara, que não é pastor, que não é líder de nada, que é só que virou um influenciador digital, assim. Cara, fazendo um barulho no reino de Deus, incrível. Eu falo, cara, é incrível o que esse cara tá fazendo. E por que a igreja não tá fazendo, né? E aí eu comecei a criar uma teoria, que eu não falei pra ninguém, vou falar pra você agora, vai ficar público. Aí, ó, pessoal, a teoria... Eu comecei a criar uma teoria que, na verdade, a próxima onda de avivamento, eu acredito que não vem da igreja. Ela vem... Calma. Ô, louco. Calma. Não vem da igreja como instituição.
Ela vem Tá. da igreja como um todo. Ela não vem de líderes religiosos. Ah, com certeza. Não, isso... Ela não vem de líderes religiosos, ela vem da igreja como um todo. Gente que tá Sim. influenciando na internet, gente que tá no governo, gente que Com tá certeza. nas empresas e juntando internet. Porque eu achava, eu tinha muito, até por conta dos avivamentos que vieram, eu tinha uma sensação assim, cara, isso vem da igreja, instituição, de pastor, de Sim. líderes, de Uma figura ali uma central figura que que teve, representa tipo, aquilo. o que rolou na Rua Azusa, o que rolou em outros Sim, lugares, sim. foi uma figura central. John Wesley, esses caras. Mas acho que hoje não vem assim, cara. Eu tive uma sensação no espírito e falei assim, Deus me deu essa sensação. Cara, Uau. vai vir da igreja de Deus, obviamente, mas não vem de uma igreja. Uma pessoa, de uma instituição. Pessoa, de um cabeça. Vem Sabe que... do todo, sabe? Colaborando pra isso. Assim, eu falei, A gente tá falando muito isso porque, por exemplo, bateu agora um ano, né? Faz uma semana que bateu um ano de Descend. ah, sim. Descend Brasil. E o Theo, assim, ele falou isso, ele tornou isso público, mas acabou o Descend, ele reuniu, né, o Dunamis, a equipe e tal, e ele já falou, galera, glória a Deus, vamos celebrar, porque foi algo estrondoso, Sim, foi incrível. marcante, teve muita presença de Deus, coisas bizarras acontecendo, glória a Deus. Agora, o que a gente vai fazer? Beleza, qual que é o pós? Porque não adianta nada, lotou 3 estádios, legal, a gente continua tendo anúncio aí de pedofilia, a gente continua tendo criminalidade, trânsito, Órfãos, gente batendo, órfãos, um monte de coisa tá acontecendo, continua o B.O. que tá o Brasil. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí é que ele tem puxado muito essa linha e a gente tem falado muito isso, cara. O Descend, ele veio para trazer linguagem, talvez, pra galera entender que tá na hora de você ser enviado. Sim. E não necessariamente tá na hora de você ser enviado para o Himalaia. Talvez vão ter pessoas, e glória a Deus, a gente precisa dessas pessoas que tem uma janela, né, 1040, Sim. que é onde está concentrado, acho que, eu não lembro agora os números, mas a maior parte das pessoas que não viram Jesus ainda estão lá. Precisa ir lá. Mas quem sabe, a galera que já ouviu, e talvez está mais fria do que qualquer outra coisa. A gente precisa ser enviado para esses lugares também. Então precisa ser enviado para a sua empresa, Sim. você precisa ser enviado para outros lugares, você precisa ser enviado para, sei lá, os seus hospitais. Por exemplo, eu posso falar isso que eu vejo, assim, né, meus pais são médicos, eu conheço alguns médicos e cristãos e tal. Por exemplo, por que nunca passou pela cabeça de um cristão médico orar antes de fazer qualquer diagnóstico? Uau. E assim, dá pra fazer. Todo mundo tem um jeito que você consegue fazer, que você não precisa ser estrondoso e tal. Então, sei lá, fala, eu vou analisar aqui. Você põe a mão, Deus, agora, em nome de Jesus, eu declaro a sua presença vindo e trazendo cura 100%. Sim. Tô vendo aqui, não sei o que. Beleza, deu certo. Não deu certo, você fez seu papel. Como cristão, você foi enviado e fez. E quando tem cura, deixa eu te falar, não fui eu. Eu creio num Deus, talvez você não acredite em nada, mas só pra você saber. Pessoa ali, né? Já era. Pelo amor de Deus. É isso que precisa acontecer. E isso é um exemplo, né? Mas tem tantos outros. Aí a gente começa a extrapolar isso pra todas as esferas. coisas. Cara, você vê que aí de fato que acontece. Porque aí você vê um jovem empresário, né? Aí o cara vai falar, Deus, se eu fechar o meu ano com tanto de faturamento de lucro líquido, eu vou doar tanto para tais lugares, fazer tipo exatamente. assim, é tudo ter propósito, né? Exatamente, Tudo você precisa carregar esse propósito. propósito. Porque é o que a gente tá falando, quando você separa o sagrado do profano, as coisas que estão fora da igreja, o secular, ele não tem propósito. Parece que sei lá, só coisa rotineira, né? É rotina, meu trabalho é uma rotina, Uhum. a minha vida fora da igreja é uma rotina que beleza, ele não conecta. Se você conecta, você coloca propósito dentro daquilo. E aí que eu acho que não. E aí da onde vem avivamento, porque quando o evangelho chega em tudo, você de fato traz transformação, né? Tem porque o evangelho como, é né? transformação. Vou te falar, cara, lá na hamburgueria lá, às vezes os caras estão lá, só eu sou cristão, obviamente, mas eu não deixo de falar, cara. Eu ouço as histórias e eu não deixo de me posicionar. Falo, cara, eu sei que eu sou o patrão aqui, que você vai ter que me ouvir de qualquer jeito, mas deixa eu te falar a verdade. E aí fala do amor de Deus pro cara. Várias vezes a gente
ora antes de começar o trabalho, falando que Deus, para Deus cuidar dos caras que estão na rua, para ninguém sofrer acidente, ser roubado, coisa assim. E você vai vendo conexão, aí o cara vai se conectando. Quando você menos perceber, você já lançou tanta semente que aí você pode até mesmo você ver frutificar, né? Sim. Tem hora que a gente não vai ver a frutificação, mas e aí eu fiquei pensando muito nisso, porque mesmo eu crescendo na igreja, não tinha tanto, cara, essa percepção do jeito que eu tenho hoje. Sim. E hoje eu vejo cada vez mais influências, cara, de Deus em várias coisas. Eu falo, uau, cara, é isso. Isso é o que eu acredito que Deus quer fazer, como Deus quer transformar e como Deus quer, o movimento que Ele quer fazer na cidade. Que é várias tochas de fogo acontecendo em vários lugares, que quando você menos perceber, tá todo mundo pegando fogo. Tipo, é cada membro fazendo a sua parte e aí coopera pro cabeça ser glorificado. Jesus. E você sabe por que eu acho que isso aí é lento, cara? Por conta do que eu falei pra você lá no começo. Por conta do preconceito, mano. A falta de unidade, né? E o preconceito. Porque as pessoas... eu acho muito difícil, cara, as pessoas conseguirem... De todos os tipos de denominações e tudo, o cara conseguir entender a unidade, cara, na plenitude, cara. Eu acho que não, sabia? Eu acho que, assim, as coisas já estão movimentando. Isso é muito doido, cara. Por exemplo, poucas pessoas sabem disso, mas... E até porque não tinha por que falar no momento. Mas pro Descend houveram algumas reuniões com lideranças, né? Antes, pra também promover, porque a gente sabia, não dá pra fazer isso aqui sozinho. Não só porque é um desafio, mas também não faz sentido fazer isso aqui sozinho. A ideia é exatamente o que a gente tá falando, o corpo. Então a gente precisa de todo mundo. Tanto é que não teve um só pregando, não teve só os americanos falando, teve uma galera. Eu lembro disso, eu lembro que quando o Marcos foi pra uma reunião, o Bicudo acho que tava também, sim. E aí eles falaram, cara, vem algo muito grande por aí e tal, não sei o que. E isso foi legal, teve uma dessas reuniões, eu vou contar isso porque é um testemunho pra isso, que eu vou falar logo em seguida, que é o porque eu acho que não é o preconceito, o X da questão. Nessas reuniões, cara, a presença de Deus vinha, e eu vou te falar, não era um culto, então não é a liturgia que tá pensando, sabe, que tem adoração daquele jeito, aí vem a palavra, não era basicamente a gente começar com adoração, com oração, porque era uma preparação pro dia, mas também, logo depois era uma coisa muito técnica, era a visão do negócio, você tá com a gente? Não tá? Beleza, Deus te abençoe, mas eu queria muito que você pudesse estar. Essa a pegada. E ainda assim, pra gente Deus vindo, e se não me engano foi o último encontro, rolou um negócio bizarro, muitos pastores estavam ali, muitas lideranças, e do nada, no meio da adoração, espontaneamente, pastores que estavam assim, uma na cada ponto do salão, que não se batiam já mais há, sei lá, quantos anos, décadas, foram se reconciliando. Uau. E não foi uma coisa assim, por exemplo, que talvez pode pensar, o Theo chegou lá em cima, galera, eu sinto que a gente precisa... Não foi nada disso. Foi natural, foi do espírito. Espontâneo, o cara chegou e foi fazer isso. E não foi foram vários. Caramba. Então, eu olho pra isso e aí eu tô vendo, né, algumas lideranças, algumas igrejas que estão se movimentando, estão querendo trazer uma mudança de mentalidade. Eu tô vendo que, na real, eu acho que o que acontece é ainda a questão de você decidir enfrentar os problemas todo dia. Então eu acho que esse é o problema, por isso que eu falei da zona de conforto. A gente ainda é muito confortável. E aí, até que eu lembro de um cara, é um missionário, eu esqueci o nome dele, é famosa essa frase você já ouviu, com certeza, que ele fala, ele é perseguido, da igreja perseguida da China, e ele fala, cara, vocês estão orando por a gente, mas eu oro por vocês. Porque não tem perseguição. Porque vocês não têm perseguição e o evangelho de vocês é muito frio, não fazem nada. É isso. E aí eu acho que é isso, take action, faz alguma coisa, cara. E esse é o problema, eu acho que hoje a gente ainda tem muita gente que tá pensando assim, quer saber, de repente não precisa ser tão assim. Não precisa ser tão radical. Por exemplo, assim. Quer saber, eu não preciso chegar na minha faculdade, quando eu ouço alguém falar que aborto é normal, eu não preciso falar nada, deixa quieto. Não deixa quieto. Ou eu não preciso de repente mobilizar minha família inteira
e enfrentar talvez um cara que eu não gosto de debater sobre política, porque agora tá levantando um movimento de esquerda que vai totalmente contra a Bíblia, e eu de repente falo, olha, eu respeito sua opinião com muito amor e carinho, mas ó, te apresentar isso. Eu mobilizo a minha família pra entender o que tá acontecendo. Sim, entendo. Entendeu? É fazer alguma coisa. De repente, no dia a dia, né? Fazer um podcast, fazer, sei lá, no seu emprego, chegar mais cedo e aí começar a dar um exemplo ali diferente. Sim. E aí de repente você entregar uma palavra de conhecimento. Eu lembro o Dave Gibbons fala isso, que ele na empresa dele lá, ele dá até consultoria para pessoas de businessmen, assim. E ele comentou isso, que tinha reuniões, e assim, eu não lembro direito o jeito que era a empresa lá e tal, o ramo. Mas ele falava, tinha reuniões que a galera tava pensando, planejamento estratégico, pra onde a gente vai e tal, olhando o número, e ele começava a orar, falava, Deus, o que o senhor tem pra cá? E não é nada cristão, ele era o único dali. E ele olhando pros números, ele sentiu, vai crescer ali, a gente tem que investir ali, tem que fazer tal coisa. E ele do nada levanta a mão e fala, galera, eu não sei se vai fazer sentido e tal, mas eu sinto que a gente precisa fazer isso. E eu sinto, ele até falou um negócio pro cara ali, eu sinto que você vai precisar fazer isso, porque você não tá se levantando dessa forma, você tá ficando talvez com medo de tal coisa. O cara deu uma prova de conhecimento. Caramba, que loucura. E dito e feito, a parada rolou. Cara, é louco, isso é você ter propósito em tudo, né, mano? Exato, e é você decidir, assim, por mais que é contra a maré, beleza, vambora. E nas mínimas coisas até as grandes. Mas o evangelho é contra a maré, né, mano? Exato. O evangelho é contra a maré. No fundo é o que faz sentido. É difícil, mas faz sentido. É porque Jesus era assim. Quando você vai olhar a Bíblia, você vai olhar Jesus falar algumas coisas. Eu tava lendo um texto esses dias, ele falando na cara dos fariseus, assim, mano. Ó, vocês são isso, são aquilo, são aquilo. Exato. Então tem hora que você vai ter atitudes ousadas que vão te fazer, assim, até brilhar, vamos dizer assim. Mas tem hora que você vai ser um sapo pra alguém engolir. E esse alguém vai ter que engolir esse sapo, cara. Entende? Tipo, e é isso, porque tem hora que você vai discutir sobre aborto, né? Um exemplo que você falou. Sim. Dentro de uma sala de aula, e você é um sapo que todo mundo vai ter que engolir. Ou a maioria. Então, isso que é verdade, isso que você tá falando. Isso que você tá falando é verdade. É verdade mesmo. É que eu vivo dentro de uma percepção, assim, cara, de que eu tô vendo muita coisa acontecer e fico feliz com isso acontecer. De gente de diversas formas se levantando como cristãos e fazendo a diferença no dia a dia das pessoas mesmo. E aí você fala, uau, é isso que é o reino, é isso que como a gente tá construindo, que na verdade é legal, porque você não tá mais separando mesmo as coisas, né? O sagrado do profano, é tudo o tempo todo, é pra Deus o tempo todo. Isso que fica mais leve. Legal. Eu acho também. Tipo, eu falo por mim, assim, eu depois que comecei a entender isso, eu confesso, cara, trabalho pra caramba, durmo pouco, né, ainda estudo, tipo, tem muita coisa acontecendo. Mas eu comentei isso com uma amiga minha até, eu falei isso, cara, ainda assim, eu escolho todo dia ter essa proteção assim na minha mente, no meu dia a dia, de sempre estar me esticando, de sempre estar me desafiando, de sempre estar vencendo a minha zona de conforto. Então, por exemplo, não é todo dia que eu tô a fim de arrumar minha cama. Negócio besta, assim. Hoje eu tava atrasado pra sair de casa, eu já sabia, eu tinha que ter saído 20 minutos mais cedo, pro horário que eu tinha que chegar, e já tava chegando perto do limite, e eu tinha louça pra lavar. Na hora eu pensei, pô, tô sozinho em casa? Na hora veio, volto e depois deixa quieto. Mas eu sei, eu moro com meus pais, a regra não é essa lá em casa. E eu tenho uma escolha pra fazer ali. Cara, eu atrasei, colhi a consequência do meu atraso, mas eu lavei minha louça. Isso aí. E o que me faz, é a mesma raiz que me faz decidir lavar a louça e vencer minha zona de conforto ali, é a raiz que vai de repente fazer lá na frente, você vencer sua zona de conforto e tomar um passo de risco e de repente abrir um business que Deus tá falando pra você abrir. Ou de repente largar a mão do seu emprego que Deus nunca te chamou pra você ficar atrás de um computador a vida inteira. E, sei lá, começar um ministério. Ou virar missionário. Sei lá, exato. Essas coisas, assim. É a raiz, cara, que vai fazer você não ser um morno espiritual. Exatamente. Porque faz o negócio fluir. Exatamente, Mexe as águas dentro de você. Cara, uma coisa que me incomoda muito é que muitos cristãos, eles acabam acostumando a consumir conhecimento apenas daquele ambiente,
do ambiente religioso. Aham. E deixa de praticar coisas que são importantes. Por exemplo, você não aprendeu isso, eu acredito, que talvez até tenha, mas acho muito difícil você ter aprendido isso numa pregação, por exemplo, ou num discipulado com um líder de célula. Provavelmente você leu algum livro que está falando sobre mudança de hábito, alguém que venceu alguma coisa. Uma junção de coisas. Uma junção de coisas, é isso que eu quero dizer. Sim. Porque a gente vira cristão e isso não vira a gente não vira protetor, a gente não vira herdeiro de uma herança que vai fazer a gente resolver todos os nossos problemas ali. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: se o cristão acha que se ele se meter em problemas, Deus vai tirar ele de lá, se ele deixar de ganhar conhecimento e o negócio dele vai sempre prosperar, se ele de forma passiva, você diz? Isso, exatamente. Ou seja, ele acha que depender de Deus chega a ser num nível em que se ele não cuidar das finanças do negócio dele, Deus não vai permitir ele falir. Se ele não cuidar da saúde dele, ou seja, se ele não parar de se alimentar mal, ele vai orar e Deus vai fazer um milagre de baixar o colesterol do cara. Fica confortável na zona dele. E vive uma vida ali de achando que Deus é o grande, gênio da lâmpada, e ele para de olhar pra fora e falar assim: cara, eu não posso, eu sou templo do Espírito, eu tenho que cuidar da minha saúde, do meu corpo, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que buscar conhecimento para gerir minha profissão, meus negócios, como eu vou ser melhor, eu tenho que ter bons hábitos. Cara, porque eu vivi um pouco dentro dessa bolha, apesar de não ter vivido, eu vivi um pouco dentro dessa bolha, mas eu sempre furava ela e falava: cara, não, na verdade não é isso, na verdade coisa errada, né? Eu tenho que depender de Deus na condução da minha vida, mas faz parte de mim conseguir conquistar algumas coisas, cuidar de algumas coisas, porque Deus vai frutificar aquilo lá, vai frutificar, mas eu que tenho que plantar. Então eu tenho que plantar uma boa saúde, eu tenho que plantar bons hábitos, eu tenho que plantar na minha vida espiritual, porque se eu consigo enraizar na minha vida essas coisas, eu vou conseguir frutificar a 100 por 1. Cara, isso é muito louco, porque eu vejo, cara, muita gente, muito jovem e adultos também dentro da igreja, que paralisaram nos estudos, no conhecimento, na sede por conhecer mais e tal, e o cara acaba vivendo uma vida medíocre, achando que a qualquer momento Deus vai vir fazer um milagre e o cara vai viver uma vida extraordinária. Um anjo. Exatamente. E aí o negócio vai rolar. Mas a vida extraordinária é aí que tá, não depende disso, né? Deus pode, lógico que ele pode fazer muitos milagres e ele tem o poder para fazer isso acontecer. Mas, cara, na hora que eu fui vendo, fui vendo como a coisa tá acontecendo lá fora, cara, os jovens saindo para estudar, como que um jovem cristão vai se meter na política? Com muito estudo, cara. Com certeza, senão não dá, não sustenta. Não é? E com muita oração também, muito jeito. E vou te falar, senão não sustenta também. E é por isso, Ale, talvez que a gente tenha tantos cristãos, desculpa a palavra, não vou falar essa palavra, vou falar a palavra certa, irrelevantes e medíocres representando lá na bancada evangélica. Porque os caras não têm conhecimento, os caras não têm uma vida de bons hábitos, uma vida de busca em todos os sentidos, cara. Porque quando você vê alguém que chega lá que tá preparado em todas as áreas, aí esse cara de fato vai falar: uau, esse cara aí, mano. E uma coisa que é legal falar é que não é uma pegada assim como se você tivesse tá 100% pronto. E vambora. Esse dia acho que nunca vai chegar, né? A Bíblia mesmo fala que você tá sendo. É um processo de santificação, né? Então você vai continuar sendo santificado até o último dia. Até o dia que você parar de respirar. E aí você vai ter o corpo glorificado. Então, isso a gente tá falando do corpo, mas serve para todas as questões da alma, mente e tal. Então, é um exercício diário de você estar sempre se aprimorando. E isso é o que às vezes a gente não entende. Isso é excelência. Isso é excelência. Quando excelência não é só você fazer o melhor
dentro do que tá sendo esperado pra você. Tipo, tá sendo esperado que você entregue aquele mesmo, a palavra dos 10 talentos. Você entregue 10 talentos, é o que tava sendo esperado. Sim. Mas isso não era excelência. Excelência é o médio. Exato. Esse é o médio. Tipo, se você fizer isso, tá tudo bem. Não é pecado. A gente não tá falando de pecado agora. Sim. Tipo, é legal, mas você não foi além. Sim. Você não foi atrás de todas as possibilidades que você conseguia. E quem foi além agradou Jesus, né? Agradou o Senhor da parábola. Tanto é que o que guardou só um, ele foi... perdeu, né? Perdeu pro outro. Exatamente. Então ele fez o que era esperado, mas não alcançou. E é exatamente por isso. E aí no meio disso, é uma coisa que a Zion fala muito, e é o que nos move, assim, e eu gosto muito de lembrar esses 3 pilares, que é a excelência com eficiência, sem essência, não vale nada. Então você precisa cultivar as 3 coisas. Você precisa ser excelente, você precisa ser eficiente. Sim. Então onde você estiver, às vezes não vai ser uma palavra eis que te digo, que vai manifestar a glória de Deus, mas é a sua excelência que vai todo mundo olhar e falar, mano, eu não conheço ninguém que sabe fazer o que esse cara faz. Exatamente. E a pessoa fica constrangida e ela vai te perguntar, o que aconteceu? Como é que você sabe fazer isso? E aí é até uma oportunidade de você falar algo. Às vezes você não vai falar nada, às vezes só isso já constrange. Cara, eu vou te dar um exemplo maravilhoso que vai resumir isso que a gente tá falando. A gente pode até mudar o assunto depois. Eu lembro que eu tinha 21 anos, eu acho, 22 anos. Eu trabalhava numa consultoria, era a maior consultoria de inteligência de mercado do Brasil. Eu trabalhava nessa consultoria e eu era um analista, e eu fui contratado como analista sênior dessa consultoria. Eu atendia uma indústria enorme, a Coca-Cola, atendia a Coca-Cola Company, lá em Atlanta. A Big Company, né? A Big Company, não era a Fenza, era a Coca mesmo. Caraca. E a gente fazia uns relatórios animais pros caras, e o meu chefe gostava muito do meu trabalho. Ele gostava do meu trabalho. Ele não era cristão, olha aí. O Nicolas. Ele adorava o meu trabalho. Só que ele, todo dia de manhã, ele chegava na empresa e ele me via zoado, assim, ó. Falou, Joel, o que você tem, mano? Você começa depois das 10. Eu falei, Nicolas, eu acordo e venho. E ele, sabe o que ele falava pra mim? Ele falava, cara, você precisa ter uma rotina produtiva, cara. O que eu faço? Ele falava a rotina dele. Eu acordo 5 horas da manhã, eu vou pra academia, 5h30 eu tô na academia. Quando eu volto pra academia, eu tomo um café. Depois um café, não é qualquer café. Café reforçado. É um café bom, café da manhã é bom. Com alimentos bons, não é tipo, sei lá, pão com margarina, entendeu? São alimentos saudáveis. Eu me alimento de forma saudável. Depois eu vou ler um livro. E quando eu venho pra cá, eu venho de metrô. Eu venho lendo jornal, porque na época jornal no tablet, tá ligado? Eu venho lendo jornal. Quando eu chego aqui às 8h30 da manhã, olha o tanto de coisa que eu já fiz. Eu cuidei do meu corpo, eu cuidei da minha alma, que na verdade ele meditava, né? Eu cuidei da minha alma, eu cuidei do meu intelecto. Aí, ó. O cara que não é cristão. E hoje essa rotina é pregada, né? No mundo corporativo, de você ter uma rotina produtiva e tal. E sabe o que eu pensava na época? Eu falava, mano, isso é louco, isso não é pra mim. Nossa, esse cara quer se exibir desse jeito. Olha o pensamento, cara. Esse cara ele tá me zoando, olha como ele é exibido. E, cara, ele falava pra mim, Ale, todo dia, cara, muda a sua rotina, faz uma rotina mais produtiva, procura conhecimento. Ele falava pra mim isso, Ale. Ele falava assim, mano, vai ler livro. Ó, lê esse livro, vou te indicar um livro. Ele me indicava um livro pra ler. Você acha que eu lia? Não lia nada, não, mano. Só queria saber de... Aí que tá. Eu só queria saber de ler livro da igreja. Que não tá errado também. Mas é que... Você entende? Tipo assim, a gente precisa ler também, óbvio, livros cristãos, livros que vão fazer a gente crescer na nossa espiritualidade. Mas a gente precisa se aprimorar nas nossas... Também em outras áreas. No que a gente atua e tudo. Aí eu lembro que eu saí dessa empresa por N motivos. Recentemente comecei a estudar muito sobre produtividade, comecei a ler algumas coisas. O que eu fiz? Mudei a minha rotina. Aí, ó. Eu mandei uma mensagem pra ele, mano. Sério? Eu falei, ô Nicolas, queria te mandar uma mensagem porque você semeou na minha vida. Que da hora, cara. Porque você na época... Hoje eu não acordo 5 da manhã, cara, porque não tem condição, que eu trabalho até 11 horas, né? E ainda depois que eu trabalho, eu ainda desço, ainda tenho que fazer um monte de coisa. Então eu não consigo acordar. Dorme muito tarde. Durmo muito tarde pra acordar às 5. Mas a minha rotina hoje é uma rotina eficiente. Eu leio livros também de outras coisas que não são só da esfera do cristianismo. Você tá crescendo, né? Crescendo, cara. Só que
olha o quanto tempo eu perdi, mano. Eu tô com 33, velho. Se eu tivesse feito isso desde aquela época, ou seja, quase 10 anos atrás ou 10 anos atrás, imagina os frutos que eu ia estar colhendo hoje. Tem uma meia-verdade que é muito pregada por aí, que exatamente, ela é uma meia-verdade, que só se vive uma vez, né? Só que ela é muito interessante essa frase, só que muitas vezes é levado para assim, vamos fazer tudo então, adoidado e tal, quando na verdade, eu acho até uma frase bem bíblica, se for pensar, porque você só vive realmente essa vida, e ela é muito passageira. Sim, rápido. É rápida, se for pensar, parece que é muita coisa, mas assim, 80 anos, 90 anos, Rápido. e foi. E aí, se você não começar a correr atrás, você vai perder e vai deixar passar. E aí, essa é a questão, tipo, de você conseguir tomar uma decisão hoje e falar, cara, eu vou fazer diferente nas minhas coisas. Você começa pequeno, você vai escalando. Isso, então, isso é legal. Eu mudei minha rotina Pequenos também. começos, né? Eu mudei minha rotina assim. Eu era impossível de acordar cedo. Era impossível, cara. Assim, só pra você ter uma ideia, na escola eu lembro que eu ia... assim, minha mãe sempre me acordava. Tipo, um negócio sem noção, né? Você tá no ensino médio e sua mãe ainda te acordando. Ia dormia no carro. Dormia no carro, exatamente. Não, minha mãe... eu não dormia no carro, porque eu ia andando no ensino médio. Tá. Mas eu dormia antes, não antes do ensino médio. Mas ainda assim, eu ficava literalmente até o último segundo que eu podia ficar na cama. Tipo assim, a aula começava às 7h20. Eu sabia que eu demorava 15 minutos a pé, e se eu apertasse o passo, demorava 10. Então eu ficava até 7h10. Pegava uma coisa voando, porque minha mãe tinha dó, fazia comida pra mim de café. Só escovava os dentes assim. Às vezes nem escovava lá. Dava um Trident, né? E pegava uns negócios lá na mesa que minha mãe fez com o maior carinho, eu não aceitei com ela. Ia correndo pra lá. E eu comecei a mudar minha rotina, o quê? Pouquinho. Então eu comecei a acordar meia hora antes. Depois passei uma hora antes. 1h30 antes. Hoje eu acordo, eu faço meu devocional, eu treino de manhã e eu tomo meu café. E aí eu vou pro resto da minha rotina. Fora isso, já tem que tomar banho, já tem organizou a sua cama, o café, tem que lavar a sua louça, entendeu? Esses detalhes, e aí você já vai... E é legal porque você vai construindo meio que um tanque de energia, assim. Sim. Então você já conseguiu ter vitória. Sim, você já foi colecionando, sabe? Eu falo muito disso, tipo, cara, você pega essas pequenas coisas... te dá gás pra chegar no final do dia e mudar coisas mais radicais, né? Exato, você tem gás aqui dentro do tanque de vitórias. Eu sigo um cara que chama Joel J. Sei, eu já ouvi já. Ele fala sobre produtividade, ele foi atleta da seleção, né, de natação. E ele tem uma frase dele que ele fala assim, 1-0 pra mim, ou seja, ele às vezes coloca no relógio assim, 4h59, ele acordou 4h59, 4h58, 5 da manhã ele colocou, hoje foi 1-0 pra mim. Aí depois ele conseguiu treinar 2-0 pra mim. Aí ele vai falando, aí ele tem uma frase que ele fala assim, cara, se você perde pra batata frita, você vai ganhar de quem? Exatamente. Não é? Exatamente. E cara, eu lá em casa a gente mudou radicalmente a nossa alimentação, mano, ao ponto de eu às vezes achar que eu tô tendo abstinência. Você já fez jejum não, dieta mesmo de 20 dias ou às vezes 40 dias de açúcar? Não. Mas você precisa fazer, João, você vai ver. Então, não tô tomando refri nem nada, mas sabe o que eu tô fazendo? Um jejum intermitente. É muito bom também. Mano, mas é pesado, velho, sério. Mas ó, deixa eu te dar um exemplo. Eu não culpo a igreja disso que eu vivi. Mas eu acho que hoje em dia, pela graça de Deus, eu vejo que esse tipo de coisa tá chegando nos cristãos. Sim. Essa mentalidade de que você precisa, de uma forma geral, ser produtivo, mudar seus hábitos e tudo. Porque na época que eu era bem jovem e que meu chefe me falava isso, não tinha internet, não tinha do jeito que é hoje, né? A influência de pessoas. E não era falado do jeito que é falado hoje. Ele provavelmente leu isso em algum livro e estava tentando me mostrar. E eu não tava querendo ver. Se eu mudasse e eu começasse a mudar as pessoas da minha influência, da igreja, você imagina o barulho que a gente já tá fazendo. Com certeza. E aí eu fico... E hoje, graças a Deus, eu vejo... E eu me vejo se levantando na internet, se Deus quiser, cada vez mais, pra mostrar isso pros cristãos, cara. Cara, você tem que ser... Pra você romper a sua monidão espiritual, você tem que romper a sua monidão com você mesmo, dos seus hábitos, da sua rotina, como você se enxerga, como a sua identidade.
e se amar, e aí você amar a Deus, e aí você vai amar o próximo, você vai amar a palavra, você vai praticar a palavra, você vai ser fiel à palavra, você não vai negligenciar mais a vida no Senhor. Por quê? Porque você está pleno em tudo, não só espiritualmente, você está pleno no seu corpo, você está pleno na sua alma. Isso é um remédio grande para quem tem dificuldade com as emoções, para quem tem propenso para depressão, cara. Quando a gente tem a mente, mano, forte, que não a mente tipo assim, só a mente do filho de Deus, eu vou orar e tal, não, cara, uma mente que você sabe que você vai conseguir alcançar plenitude em tudo, mano, a vida abre um leque assim, ó. Você fala, uau, muito cara, grande. Não, e você acaba sendo influência de fato, né, mano? A gente tem, tipo, uma vontade muito grande, né? Eu digo até por mim, assim, de ser grande, de liderar uma parada enorme. Sim. E eu creio, cara, que cada vez mais, a gente tava falando lá no Descend e tal, uma das coisas que aconteceu, só um parênteses, no Descend, é que, coincidências ou não, e isso tem até em vídeo, né, que a gente postou, porque a gente entendeu que era multideus propício pro momento. Foi, assim, o momento que marcou a reunião para acontecer o Descend, lá em Orlando, um estádio que é a primeira vez, né, lá eu lembro. em 2019. Antes de acontecer aquele Descend, na reunião quando foi marcada, ia acontecer, aquele era o mesmo estádio que o Billy Graham começou o movimento dele. Uau. E naquele dia que eles marcaram, os líderes marcaram, o Billy Graham morreu. Caramba, mano. E tudo isso, na hora, muita gente começou a sentir Deus falando, existe um bastão mesmo, né? Um manto do Billy Graham para toda uma geração. E tem, assim, várias palavras que começou a alinhar com isso tudo. E tudo isso, porque eu tô falando isso, né? Porque cada vez mais agora, eu creio muito nisso. Deus está levantando as pessoas e tirando elas da zona de conforto. Sim. Porque chegou a hora de manifestar o reino. Assim. Quem não entendeu isso, você vai ficar para trás. E quem, assim, também de outras esferas, né, que talvez nem é cristão, não também se alinhar, vai acabar ficando para trás. Por quê? Porque ainda que você ache o melhor coach da vida, todos os princípios que qualquer pessoa pode te ensinar, eles vêm da Bíblia, não tem jeito. Porque não tem como, não tem nada, a Bíblia mesmo fala, né? Não tem nada diferente debaixo do sol. Então não teve, a gente não criou um negócio, sabe? Reinventou a roda agora. Sim. Não criou. Já foi algo que veio direto do coração de Deus, que está dentro de nós, fomos criados em imagem e semelhança dele, e de repente você teve um insight, Deus te falou um negócio e a parada tá fluindo. Então, tô falando isso porque nós estamos sendo chamados para um tempo como este, assim, para se levantar e fazer um negócio. E isso que você tá falando também é cultivar a essência, que é aquilo que eu falei, né? Os 3 pilares. Sim. Então, às vezes, você decidir mudar o seu estilo de vida é muito mais espiritual do que se você passar o dia inteiro orando. E, tipo, é importante você orar também, não tô indo contra a oração. Mas é muito espiritual também você ter um estilo de vida bom. Sabe por quê? Se você ficar comendo McDonald's, você não vai viver até 90 anos. Você vai passar mal. Você não vai viver, tenho convicção. Eu brinco com as pessoas assim, quando a gente vai comer Mac, eu meio que cortei Mac da minha vida, essas coisas, né? Só quando é muito, sabe, um momento que não dá, tá viajando, negócio assim. Mas eu brinco assim, que tipo, pra mim, cara. Eu brinco assim que, mano, você come um Mac, você tirou um ano da sua vida. Sabe? Mac morte. Tipo, você ia até 95, agora você foi 94. Tipo, é óbvio que eu tô brincando, em nome de Jesus, você vai fluir aí, vai viver muito e amém. Mas é sério, cara, tem que cuidar da sua saúde. É isso tipo, mesmo. E eu acho que é isso, né? Fazer exercício físico, você tem que cuidar de tudo, cara. E aí Deus vai te trazendo, com isso você vai cultivando um relacionamento com Deus que envolve toda a sua vida. E aí isso entregar em devoção tudo. Cara, esse negócio do alimento é tão importante que eu acho que não é à toa o fato de alguns jejuns dos homens bíblicos serem específicos, por exemplo. O cara só, o Daniel, né? Outros caras que foram fazendo jejum de outro jeito que Jesus foi falando pra fazer, que Deus foi falando pra fazer. A alimentação é importante, cara. É que a gente às vezes, sei lá, mano, vive numa ignorância tão grande que fala, meu, não é possível que esse cara... o cara... Por isso que eu falo às vezes do preconceito, né? O cara fala, se você consumir menos açúcar, você vai ter uma melhora na sua forma, no seu cérebro agir de tal jeito
e tal. E é muito verdade. E é verdade. E aí o cara, não, para, mano, isso aí é besteira. Tem O cara, estudos. nada a ver com o que esse cara tá falando. Mano, Exatamente. por que você não consegue juntar as duas coisas e leva isso pro seu bem, cara? E ó, aí, olha só onde eu vou chegar. Parece loucura, mas não. Se você consegue fazer uma dieta boa de açúcar, seu cérebro tá melhor, o seu sentido vai ouvir melhor o Espírito Santo. Exatamente. Que você concorda comigo, às vezes eu acho que eu sou louco. Não, é lógico. Porque é o seu corpo inteiro glorifica Deus. É lógico, é tudo. É tudo, cara. Isso que eu fico assim, mano. Falando, uau, por que eu demorei tanto pra perceber isso? E aí a gente tem que falar isso. Galera, a gente tem que falar isso. Exatamente. Para de comer açúcar, pelo amor de Deus. Existem estudos, assim, é comprovado. Tem fontes científicas, você pode pesquisar. Não é amplamente divulgado, porque a gente até mencionou, né? Coca-Cola, uma das maiores empresas, os caras não querem que isso seja divulgado. Dizem que de uma lata de coca que você toma, você tem que suplementar, acho que com 6 litros de água. É absurdo. O seu corpo. É absurdo. Mas tem estudos que mostram que a maior incidência agora na geração dos millennials, né? Que é dos meus pais, nossos pais. Eu sou X, então é millennials. A geração dos millennials. É isso mesmo. Dos millennials e até dos nossos avós. Que baby alguma coisa, Baby boomers, isso. Essa geração cresceu muito o índice de casos de Alzheimer. E um dos indícios disso também tá assim, no mesmo nível que cresceu o Alzheimer, cresceu também a quantidade na dieta alimentar açúcar. Sim. E tá diretamente relacionado às probabilidades de você ter, fora a genética, essas coisas, as probabilidades de você ter Alzheimer se você consome muito açúcar durante a sua vida. Então olha que bizarro. Tipo, às vezes você tem palavra de Deus, um monte de coisa, você quer, sei lá, transformar o mundo. Glória a Deus. Só que assim, se cuida. Tipo, cara, não vai rolar. Esse negócio da alimentação, parece que não, né, mano? Ai, caramba. Olha como é, né? Se a gente, por exemplo, o jejum se santifica, se a gente faz jejum pra se santificar, é pra gente ser mais sensível a Deus e tal. Quer dizer que a alimentação de fato mexe com a nossa forma, com a nossa sensibilidade espiritual. Por isso que é importante. Ontem eu até tava falando, mandei uma mensagem pra uma pessoa, eu falei assim, cara, aqui em casa a gente mudou a dieta de um jeito, desde janeiro, radical, então já virou até um hábito nosso. Quando eu fui tomar refrigerante uma vez, porque eu tava com vontade, e eu vou tomar, eu não tô fazendo eu tô fazendo educação alimentar, eu não tô fazendo uma dieta. Então se eu quiser eu posso, eu não tô proibido. Eu fiquei com vontade de tomar coca, mano. Vou tomar uma Coca Zero. A coca ficou 2 dias na geladeira. Aí um dia eu lembrei dela, eu falei, tá que ele tava com vontade de tomar. Mano, quando eu tomei foi estranho. Fez mal. Eu falei, caramba, que doido. Mas enfim, né? Exatamente. E eu acho que cada vez mais a gente tá vindo com essas coisas, juntando essas coisas, cara, pra realmente ajudar os cristãos mesmo, cara. E é por isso que eu quero ter esse tipo de conteúdo, de conversa, cada vez mais trazer algo novo pro cara olhar e falar, mano, é isso, eu vou mudar. Então, eu tô fazendo, por exemplo, o jejum intermitente por saúde, mas tem dia que eu vou radical pela consagração. Eu falo, Deus, hoje é pro Senhor, não é só pela minha saúde, é pelo Senhor. Eu quero fazer pelo Senhor. Então eu já tenho dias específicos, cara, e ninguém me mandou fazer isso. Isso é muito bom. Não foi a igreja, não foi um propósito da igreja, não foi um pastor, não foi um desafio da célula, da liderança, não, foi eu e Deus. Eu falei, Deus, todo dia X vai ser o dia que eu vou separar, não vou comer nada 24 horas pra consagrar a minha vida e pra eu te ouvir mais. Mano, é incrível como o meu devocional muda tudo. A gente fala muito isso, que é uma conduta, né? Que você tem que, por isso que é um estilo de vida. E de você sempre ir quebrando essa zona tipo, de conforto mesmo. Sim. Então, eu também, eu tenho dias assim, eu mudei também completamente minha alimentação, né? Então, por exemplo, tô falando do açúcar, eu não como mais açúcar. Mas é claro, é a mesma coisa que você. Por exemplo, tô numa festa, você pega um doce, você não vai rejeitar o bolo da festa. Você vai comer um brigadeiro. Tudo bem, eu não tô né, nunca mais. Tipo, não é radical isso. Xiita, né? Exato. E não julgo quem faz, quem quiser fazer, fica à vontade. A menos tem o vegetariano e tem o vegano, né? Vegano.
Aí já é um outro caso que eu não vou... Casos que não tem... Porque aí já entra também uma outra questão. Enfim, posso falar sobre isso? Ideologia, né? Posso falar sobre isso? Pode, claro. É um parênteses aqui. Que assim, você cortar carne por você decidir mudar a sua alimentação é uma coisa. Era completamente diferente do que provavelmente você já viu. Eu te garanto, provavelmente, em tudo que você tá vendo aí por aí que fala sobre veganismo e tudo mais. Sim. Porque é uma ideologia passada, no fundo, que a gente não percebe, é dissecado. Então, começa já dizendo que, de repente, os animais são muito legais, muito bonzinhos e muito fofos. E realmente são. Eu tenho cachorro e gato em casa, Sim. eu amo animal. Meu avô tem um sítio, eu lembro dele criando vaca e era lindo ver. Eu amava ver ele cuidando da vaca. Sim. Eu amo animal. Agora, tem princípios na Bíblia e não dá pra começar a negociar as coisas. E a Bíblia deixa muito claro, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Sim. Não foi animal que foi feito em imagem e semelhança de Deus. Sim. Então, no instante que qualquer pessoa fala que você é o mesmo nível de um animal e você só muda que você tem razão, alguma coisa está errada. Você está equiparando o nível de uma criatura que Deus criou, a imagem e semelhança dele, com algo que Deus não criou, a imagem e semelhança dele. Sim. E aí a gente começa a inverter as coisas. Então, você quer ser vegetariano, beleza, seja, mas por convicção própria. Pela saúde. Pela sua saúde. Pela ideologia. Às vezes faz sentido, você faz os exames, você precisa cortar carne. Às vezes é importante. Agora, cuidado, porque você pode estar sendo levado por um assunto que não é o que você está falando que acredita. Aí às vezes você vai de domingo levantar a mão para Deus, mas durante a semana você está levantando a mão para outro Deus. Sim. Para outra parada. Sem perceber, né? Sem nem perceber. É interessante isso, é interessante. Mas um parênteses aqui. Cara, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, né, cara? Assim, é impressionante, porque a gente tá tão rodeado de tanta informação, e se a gente não consegue ouvir com equilíbrio, falando, cara, isso é pra mim, isso não é, e entender o que tá por trás de tudo, a gente entra num esquema de manipulação que você, tipo, você não tem pra onde correr, mano. Você fala, meu, e aí? Cada hora é levado pra um lugar, né? Uma hora você vai pra um caminho, outra hora você vai pro outro. Você fala muito disso, né, nos seus stories lá. Cara, eu falo, porque eu tento trazer a consciência, assim, da galera em coisas sutis, assim. Então, eu costumo... eu até tenho falado mais sobre essa questão até mais incisiva, assim, tipo, do que acontece no meio político. Porque a verdade é que, assim, não é um bicho de 7 cabeças, que nem a gente às vezes pensa, né? Mas é totalmente calculado as coisas para você ir se desinteressando. E ao mesmo tempo para você ir abrindo mão de questões muito intrínsecas do seu valor. Então, os caras sabem que brasileiro carrega valor e princípios cristãos. Sim. A gente é 1/3 da população. Que é não conservador, né? Que é conservador e tal. Os caras sabem. O brasileiro, na essência, é conservador. É conservador. E não é cristão conservador. Às vezes o cara que não é cristão, ele é conservador. Tem muita gente não cristã que é conservador. Muito. Mas aí é essa questão. Eles começam a difundir coisas há décadas. Sim. Que aí, sem você nem perceber, você está abrindo mão dos seus princípios. E aí, esse é o detalhe que a gente, como cristão, tem que estar o dobro, assim, de aware, sabe? Tipo, o dobro de reconhecer essas coisas, de prestar atenção nisso. Aí daqui a pouco você vai ver cristão defendendo aborto, você vai ver cristão defendendo aí começa. Legalização de coisas que não é pra se legalizar. Exatamente. E aí o BO é que, assim, quando você abre espaço para detalhes, sem você perceber, é como se fosse a muralha, né, do seu reinado. Sim. Então você deixa brechas. E aí na sua casa já começa a entender que não, de repente eu sou pai e eu não preciso disciplinar meu filho. Não é bem assim, calma lá. O meu filho também tem o direito dele. Não, como assim? Óbvio, ninguém tá falando pra você, né? Não, você tem que disciplinar, obviamente. Espancar o seu filho, não é isso, espancar, pelo amor de exatamente. Deus, né? Que senão isso é crime, você tem que ir para a cadeia. Mas existe uma questão também de cuidado, educação. Sim. E tal. E aí vai indo. Então, por exemplo, de comida, alimentação. Eu acho que a gente tem que proteger os animais. Um frigorífico, frigorífico não, como é que fala? Matadouro, que não é propriamente cuidado com as regulamentações. Tem que ser denunciado, fechado, tem que ter indenização, tem que parar na cadeia. É isso aí. Agora, isso assim não é a regra pro resto. Assim como existem, muito provavelmente a gente não sabe, vários pet shops que maltratam os animais. Com certeza, né? E tem que ir atrás, tem que ir pra cadeia, porque é crime, né? A gente fala muito isso, às vezes
Tem coisa que o cristão até fala, não, vamos orar. Não, é crime, tem que ir pra cadeia. Agora, não dá pra eu pegar esses casos e achar que então, por conta disso, vamos abrir mão de um valor que a Bíblia deixa muito claro, e aí você começa a mexer na sua cabeça aquilo que está sendo declarado pela Bíblia que é a verdade. Sim. E aí é um detalhe, que aí depois vai vindo mais um. Isso. Aí vai vindo mais um, cara, quando você menos percebe... porque um vai conectar o outro, né? Exatamente. Aí depois já era. Você abriu mão da fé. Exato. Você abriu mão da fé. E eu falo isso pra uma galera, assim, de repente até pessoas vão ouvir aí, Joel, e vai ter gente que vai falar, pô, não gostei muito da lei. Mas eu falo isso também. Por exemplo, se você se importa muito com o que as pessoas estão pensando ao seu redor e não tem gente se incomodando ao seu redor, tem uma coisa errada. Porque talvez você está concordando demais com o que está acontecendo e aí você está concordando de menos com o que a Bíblia está falando. E aí é essa questão. Então, eu tenho amigos que são veganos e eles perguntam às vezes o que eu acho, por que eu não sou e por que eu gosto de carne e tal. Eu falo, olha, eu gosto porque minha alimentação permite. Eu amo comer carne. Sim. Mas desculpa, isso, você não pode me rotular como então... o assassino de animais. Exatamente, não faz o mínimo sentido. Eu cuido muito bem dos animais que estão sob meu cuidado e quando eu vejo eu também cuido. E se a gente então, sabe que de repente aparece uma denúncia de um frigorífico que faz um abate... vai pra cima. A gente para de consumir aquela carne, denuncia o cara, enfim, né? Como a gente tem feito, por exemplo, tem exemplos assim, que a gente vê de, às vezes, imoralidade, você denuncia. Né? Aconteceu muito isso, que a gente às vezes pega muito pra lideranças, né? E aí cai matando em cima e tal, mas vou usar um exemplo aí, posso rasgar? Sim, lógico. Por exemplo, Globo. Coisa mais óbvia, talvez. Sim. E vamos expandir um pouquinho mais. Televisão em geral. Sim. Bandeirantes, que antes estava tentando surgir. Tá todo mundo percebendo a imoralidade. Novela que é mais pornográfico que um filme pornográfico. E as pessoas, tipo, só porque tá ali acham que beleza, né, cara? Não consegue ter senso crítico, né? Mas aí a galera já tá criticando também ao mesmo tempo, né? Sim. Tipo, e tá boicotando. A Globo tá perdendo muita audiência. Eu não lembro a última vez que eu vi TV aberta, cara. Eu não assisto, mas jornal. Uma vez eu assisti o Jornal da Globo, mano, que eu tava descendo da hamburgueria, liguei. Mano, eu desliguei, velho. É muito ruim, cara. Fantástico. É muito ruim, cara. Mano, não é só porque eu sou contra a ideologia dos caras, mas é porque não é ruim. Então, tipo assim. Os caras não conseguem mais. Acho que entrou num modo deles. Tipo, cara, é tão escancarado alguns combates, algumas coisas que você fala, mano, não é possível, cara, que as pessoas não percebem que isso é uma mentira. Exatamente. É uma mentira. As pessoas, as novelas ditando regras, cara, tipo assim, eu lembro, Ale, você acha que você era muito novo, mas eu lembro quando aconteceu o primeiro beijo gay em novela. Não, eu acho que eu vi isso. Foi a Fernanda Montenegro, não foi? Eu acho que foi. Eu não lembro mas exatamente quem eram os atores, mas eu lembro que isso foi um estrondo, cara, mas tão absurdo. Aí, olha só, aconteceu o beijo gay na novela. Hoje em dia, se você tá num lugar, se encontra um carro rebaixado ouvindo funk, você tem que fechar o vidro pra aquela música não entrar no seu carro, porque o cara fala escancaradamente sobre sexo. Explicitamente sobre sexo. Foi normal. Foi uma pequena brecha. Mas eu falo, o cara pode ouvir o que ele quiser. Cara, ele pode ouvir o que ele quiser, óbvio. Se ele quer ouvir algo que tá explicitamente falando ali sobre um ato sexual, ele pode ouvir, mas eu não sou obrigado a ouvir, que meus filhos são obrigados a ouvir. Exato. Quando o cara para do meu lado no farol no carro. E você não é obrigado a querer concordar com isso. E é isso que a galera não entende. E aí fica uma dica, né? Até de política. Quando as pessoas, você começar a falar e começar a dar muito burburinho, já joga essa, assim, porque a verdade é que, assim, essa ideologia, se você começar a estudar e ler os livros, você vai perceber, eles sempre tentam te acusar do que eles fazem. Então, isso assim, cabeça da esquerda, que é o Marx, ele fala isso. A gente tá vendo na Big Brother agora. Não, exato, o maior, né, esqueci o nome, a Carol Conká, a maior referência, eles você viu o que ela tá fazendo. Exatamente, fazendo o que eles... mais aqui condena. Fora a galera condenando eles, né? Obviamente, esse é outro problema também. Mas essa é uma dica, assim, quando você começar a falar e a galera começar a desrespeitar, na hora, joga a bola. Fala assim, peraí. E aí você tem que saber também, se guardar e não deixar se ferir por isso. Sim, senão você aumenta o ânimo, aumenta sua voz, aí lascou. Aí você perde o amigo.
Perde um amigo e você perde também a razão e aí não dá certo. Mas com respeito, você joga a bola e fala, peraí, ó, calma, calma, para tudo. Fala, ó, calma, eu te respeito, mas desculpa, eu não sou obrigado a concordar com o que você tá me falando. Sim. Da mesma forma que se você não quiser concordar com o que eu tô falando, tudo bem. Beleza. Mas não me obriga a concordar com o que você tá falando. É isso aí. Na hora isso quebra os caras. Essa é uma boa dica pra você quando você for falar sobre política. Fala dessa forma, que você vai ver. Que é isso, os caras que mais falam respeito a todo mundo, amor pra todo mundo, é até o ponto que eles querem. Sim. Porque na hora que vai pra você, não. Aí... Isso infelizmente é muito real, né, cara? Agora, eu sempre fui um cara muito pacífico, né? Tentei sempre ser equilibrado em tudo, inclusive eu tenho as minhas convicções políticas em tudo. E eu convivo muito bem com quem é o contrário de mim. Sim. Apesar de me doer muito, às vezes de ferver a cabeça, eu consigo me controlar e entender de que, cara, eu amo a pessoa acima disso. Então tenho amigos que às vezes eu posto algumas coisas nas redes sociais, tenho amigos progressistas que vêm lá, me mandam um inbox discordando e eu aprendo com os caras. E tudo mais. Agora, o que eu fico pensando muito é que a gente não pode deixar de... Deixa eu só passar aqui. Não pode deixar de ser quem a gente é, né? E de, cara, às vezes criar contendas e perder relacionamentos, às vezes por coisas dessas, né? Enfim, a gente não vai ser obrigado a concordar, que é o que você falou, e muito menos conviver também, né? Às vezes você não vai querer conviver, mas a gente também não pode dar mau testemunho, né, cara? Às vezes o cara... que a gente vê muito cristão fazer isso. Às vezes o cara não tem muito conhecimento, não consegue muito dialogar, vem alguém diferente, ele simplesmente rechaça a pessoa e a gente perde o testemunho, né? O cara fala, meu, como assim? O cara é cristão e o cara tá me tratando desse jeito, tá sendo dessa maneira. Então isso é uma coisa que eu não gosto de ver, cara. Mas aí é o cuidado de você. Eu acho que o cristão ele precisa ter muito cuidado, que a gente tava já falando sobre isso, né? De você, quando você consegue se debruçar sobre a palavra constantemente, e não só ler por ler, mas deixar a Bíblia te ler, e você criar um relacionamento com o Espírito Santo, cara, é nítido, assim, o Espírito Santo te guia também, você vai adquirindo sabedoria, porque a sabedoria vem do temor ao Senhor. É o princípio da sabedoria. Então, e aí com isso, você vai aprendendo também a dialogar com tudo isso. A parte disso, você vai precisar ter conhecimento. Então, por exemplo, umas dicas bem práticas. Cara, compra livro importante de você ler, livros que falam sobre assuntos desse tipo, livros que falam sobre, sei lá, liberalismo, que falam sobre progressismo, que falam sobre... Vai lendo. Uma outra dica também, cara, baixa o seu Twitter de novo. Eu dou essa dica às vezes. Porque... Vou baixar Twitter, de novo, porque eu... o que eu faço? Eu confesso, eu não assisto mais nenhum jornal. A única coisa que eu deixo é a CNN no meu celular, pra mandar os pop-ups lá, notificação. E um aplicativo americano que chama Político, que é bem voltado para isso. E assim, eu não consumo muito app, mas eu olho porque na notificação você já percebe, né? A CNN no Brasil é até a melhor, que consegue ser mais imparcial, mas ainda assim tem. Porque a CNN nos Estados Unidos, que é a matriz, ela é progressista. Tanto é que, por exemplo, a CNN Brasil divulga umas manchetes sobre o Trump, que eu sei de amigos meus americanos que me falam que não é verdade. Mas eles divulgam e você entra na CNN americana, é a mesma coisa. Entendi. Então... Cara, é loucura, né? Pois é. E eles jogam, porque é brasileiro que tá nem aí pro Trump, entendeu? Então só põe. E lá os grupos de mídia, eles se declaram progressistas. Lá é muito ou declarado. Conservadoristas, né? Lá é muito declarado aqui não, mesmo. Aqui infelizmente fica implícito, né? E a gente sabe quem é e quem não é, mas fica implícito, infelizmente. Eu acho que deveria ser explícito. Deveria, mas é que os caras não têm coragem, né? Porque se eles fizerem isso, eles vão ter que assumir muita coisa errada que eles fizeram no meio desse. E até porque o brasileiro, né? ele é também... ele gosta dessa questão do um contra o outro, né? Então ele vai decidir, aí o cara fala, mano, a Folha, eu não vou mais consumir a Folha, você é louco, eu não vou mais comprar nada da Folha. Aí a Folha vai falir. Que já tá meio falido. Já tá. Por sinal, por isso Mas, e aí o Twitter é bom pra isso, porque o que eu faço no Twitter? Eu sigo todo mundo. E o Twitter é uma rede que, assim,
ela também tem os seus problemas. A gente viu esses BOs das redes, né? Sim. A gente também tá com um problema tão grande que até as grandes corporações você vê que já também não é imparcial, Sim. como deveria ser. Sim. Assim, aí é um longo assunto, é privada, a rede, mas também trata sobre uma coisa pública para todo mundo, enfim. Mas eles têm um posicionamento muito claro também, o Twitter, né? Quando eles baniram, eles se posicionaram. Sim. Concordando ou não, eles fizeram um posicionamento. Sim. E aí, mas assim, o bom do Twitter é que ele é uma rede que é coisas muito rápidas. Uhum. Então, quando você segue todo mundo lá, você pega assim, bem na íntegra o que o cara tá pensando, sabe? Uhum. Porque ele não tem tempo de editar, então ele posta, sei lá, 100 tweets num dia. Ele vai falando. Então você pega lá sei lá, um deputado, ele tá falando. Uhum. A equipe posta, ele posta, todo mundo posta. E aí você vai vendo o que ele tá querendo dizer com aquilo. Aí você vê, por exemplo, um Lula e um Ciro Gomes, que você vê nas manchetes eles brigando. Você vê de outro jeito. E no Twitter você já vê que, peraí, tem umas coisas que eles se conversam, tem hora que eles se mencionam. Aí você vê, por exemplo, que eu vi isso, ninguém me falou, eu vi quando o Dória veio falar da vacina e agora ele tá pregando esse negócio do verde de paz, né? Sei. Pregando como se fosse, tô super interessado com as vidas. É como, né, um herói pra nação. No Twitter, eu vi isso em setembro, para meados de setembro, outubro, ele postando, criticando, era tipo assim, ele colocou um Twitter, criticou o Bolsonaro por não sei o que, falando sobre, né, a campanha e tal. E aí logo em seguida, ele já chegou falando assim, da vacina, mas assim, não tinha nem indícios nenhum do estudo ainda, né? E ele já chegou falando assim, não, essa vacina é que São Paulo vai comprar, porque na verdade eu tô preocupado, já tô estudando, não sei o que, e eu já prometi tantas doses, não sei o que. Peraí, qualquer pessoa com um pouquinho de noção sabe que para você comprar uma vacina, você tem que ter no mínimo estudo científico que mostre. Sim. E ele na hora, um tweet em cima do outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tá fazendo uma campanha política. Uhum. Ele tá indo contra um presidente, porque ele tem interesse político que tá chegando em 2022. Sim, como presidente. Como presidente, e tem vários outros indícios que mostram muito bem isso. Não sou eu que tô falando, não tô inventando nada aqui. A gente vai ver ele se candidatar, Com certeza. Com certeza. E aí ele fala isso. Aí você vê, por exemplo, Mandetta, é outro cara também, que meses antes de estourar a bomba, tava falando umas coisinhas ali, junto com Dória. Aí criticava uma coisinha, sem ninguém perceber, mas criticava um negocinho no discurso que o presidente muito deu. Muito parecido, assim, né? O discurso. Muito parecido, porque é a mesma coisa. O cara vai provavelmente se candidatar também. Então aí você vai pegando esses detalhes que não é mídia que te conta, não é outra pessoa que te contou, viu o cara você viu. Falar, né? E aí não tem como fugir, tipo, tá lá. Só se ele apagar, mas alguém printou e depois E ainda mostra, que não né? printe, tipo, você lembra também. Isso vai te criando uma consciência política, que é muito importante. Você pretende enveredar esse caminho algum dia? Cara, eu pretendo por chamado. Não por vontade, assim, como se fosse, sabe, não tenho mais nada a fazer. Por ser bem sincero, me daria muito menos trabalho fazer qualquer outra coisa do que entrar pra política. Com certeza seria até mais rentável. Com certeza. As pessoas às vezes olham e vê, por exemplo, acho que o deputado hoje, o deputado federal, ele ganha 20 mil reais na conta, né? O federal. Se eu não me engano é isso. E 20 mil reais, você olha às vezes e fala, uau, caraca, que dinheiro. Pra quem tá elegendo, às vezes é pouco, né? O público, vamos dizer, o brasileiro médio. Exato. E se for pensar, então, realmente pela muito, média, né? é o cara muito. Fala, uau, é muito. Só que com a rotina, você mesmo sabe disso, João, você empreendendo, 20 mil mesmo. reais, você não paga o ano do seu filho. Tipo, tem uma média lá que acho que com 1 milhão a escola só, né? Você consegue pagar uma coisa mediana pro seu filho. Sim. Tipo, e você nunca vai querer dar um mediano. E é 1 milhão. É isso mesmo. Tipo, 20 mil você não chega nessa conta, você tem coisa pra pagar e tal. Então não é rentável, realmente não é, mas é por propósito. Se eu for, é por propósito. Eu sinto Deus me capacitando por isso, eu tenho palavras disso. Legal. E eu não sei o que vai ser. Né? E hoje você estuda Direito. Hoje eu estudo Direito. Porque é bom, o Direito também é bom pra isso, né? Pra você chegar lá e saber das leis e tudo. Eu acho até que Direito, o mínimo, era até importante a gente ter nas escolas. Nas escolas, né? Porque é muito importante, cara. Ele te dá uma noção de... porque a gente fala muito disso, né? Direitos e deveres. Sim. Então ele dá uma noção básica do que você deve e o que você não deve fazer. Sabe? De assim...
que é básico de... Não vou dizer nem que é moral, porque eu acho que moral no direito já tá muito, sabe, já esvaziou muito. Sim. Mas eu diria que é como se fosse um padrão social mesmo, pra tu não viver bem. Não é uma questão... O cara conseguir até lutar pelos seus direitos, né? Exato. Cara? Porque ele, às vezes tem direitos que ele não sabe que ele tem. Por exemplo, talvez já passou na sua cabeça em algum momento que você falou assim, não vou nem procurar. Com não vai dar nada. Com certeza. Eu, por exemplo, porque talvez é minha profissão, eu sou até suspeito pra falar isso, eu dificilmente você vai ver eu falando um negócio desse, a menos que eu saiba que, cara, não vai rolar mesmo. Mas, por exemplo, se eu vejo que você já deve ter passado um programa na Vivo, ou Claro, ou vamos falar outras, vai, senão vai ficar tão chato. Passei, com certeza. Todo mundo já passou por isso. Oi, Tim, na hora eu sei o que eu posso fazer. E aí eu já sei que, por exemplo, eu posso, dependendo do problema, se ele me causou um prejuízo, eu posso, em um juiz de pequenas causas, né? não pago nada com isso, porque a justiça é gratuita e eu consigo ir atrás e pegar ressarcimento. Tem um besta, assim, que é se o seu carro, você consegue saber se o seu carro foi danificado, às vezes, por um buraco, alguma coisa, quem tem que pagar é o Estado, né? E às vezes tem gente que não sabe disso. Se foi exatamente pelo buraco que você consegue comprovar tipo isso, um pneu, assim. Meu pai já furou pneu de carro eu já furei pneu de carro na rua, mano. E às vezes você não sabe que na verdade aquilo lá é um direito seu, né? A gente não... Por exemplo, que difundiu porque teve gente que fez essa campanha, né? Mas até pouco tempo, eu lembro disso. Ninguém sabia disso. E ninguém sabia, por exemplo, que restaurante tem que ter água pra te dar. Ninguém sabia disso, né? Não. E faz pouco tempo. Por isso que nos Estados Unidos tem, né? Todo mundo acha mó legal. Cara, água de graça. Água de graça. No Brasil você também tem esse direito. Também tem. E é água filtrada, normal. Talvez o gosto não é tão delicioso porque por isso que você paga que é mais deliciosa. Mas é água normal, isso você tem o direito. E hoje você tá trabalhando lá com a galera no Dunamis e tem empresa de café. Pois é, tem empresa de café, tô empreendendo. Cara, isso foi muito doido, cara. E eu tô começando, assim. Oficialmente, ela não tá com o meu nome ainda, mas eu tô desde o início, desde a fundação, desde do passo a passo. Que legal. E a gente tá crescendo, né? Eu, o Bruno, ele que fundou, o Bruno e a Luana, é um casal que eu amo muito eles, são amigos. E a gente conversou um dia e falou, cara, eu tenho esse sonho, você gosta de café, vamos juntar, vamos fazer. E a gente foi fazer, e é legal porque é café especial, né? Eu não sei se você já deu uma olhada sobre isso. Ainda não, você precisa me levar um dia pra gente tomar. Com certeza, cara, é muito bom. Eu não tomo café, mano. Sério? Mas nunca é tarde pra aprender algo novo. Mas ó, eu já digo que assim, café especial é outra coisa. Então. Porque o café, ele bem rápido aqui, porque vai muito longo, mas o café especial, ele, no grão, né, ele tem as características dele. Então todo café ele começa com 100 pontos, de 0 a 100. Mas o que vai diferir ele do preço e também a qualidade é o que vai acontecer a partir do plantio. Do plantio já. Então todo o processo é a partir dali. Então, por exemplo, ele vai crescendo lá. Os cafés normalmente que você compra nos mercados, que são, sei lá... Pilão da vida. E você gasta, acho que é o quê? Uns 20 reais, 15 reais? Não. É menos, né? Uns 8. 10 reais você compra um pilão. De 1 quilo? 1 quilo, Mais ou menos isso, Eu acho que é. A Simone toma café, eu só pego lá. Nem sei quanto vem. Então, e esses cafés, que é o mais difundido, como é que eles fazem? Eles fazem em larga escala a produção e não tem como, cara. Você pega a máquina... Uma semente ruim já. Vem semente ruim, vem folhagem, vem parte da própria planta, não tem como. Eles moem ao máximo e torra também ao máximo para você não perceber isso. Essa é uma certa qualidade. Então normalmente esses cafés você vai encontrar nos mercados, dificilmente agora tá um pouquinho diferente, principalmente porque tem cápsula, mas a maior parte você vai encontrar até 20 pontos no máximo. E você consegue ver na embalagem? Não, eles não põem as pontuações porque não tem hoje não existe uma regulamentação assim padrão. Então, tecnicamente você pode pôr a pontuação que você quiser. Mas conforme você vai estudando, você já percebe. Então esses, em média, eles são até isso, assim. E aí os cafés especiais, eles são de 80 pra cima. Caramba, entendi. Então é outra coisa. Então, por exemplo, a gente foi numa fazenda lá, o cara tava mostrando pra gente, tava na época do plantio. Ele tinha lá 60 pessoas que ele contratou
naquela época, só porque era uma área de um café específico, um tipo, pra plantar e cuidar da planta. Caramba. Ele falou que quando ele colhe, ele contrata a galera, então ele contrata cuidado, pessoas tudo. pra tirar o grão. Então é uma mão de obra disso. Por isso que acaba ficando um pouco mais caro. Por isso que é mais caro. Só que ao mesmo tempo, você tem a seleção. E aí depois você passa por todo um processo de secagem, aí vai indo, a própria torra, uma torra específica, você chega num produto de 85 pontos, você chega num de 86. Tem empresas brasileiras que exportam pra fora grão de café, né? Muita empresa, a gente é um dos maiores. Na verdade, a gente é o maior produtor, se eu não me engano, e acho que o terceiro maior exportador de Então, café. dizem que a gente compra café da Alemanha, por exemplo, e aí o grão é brasileiro. É, Doido, né, cara? tem alguns assim, tem uns casos assim. Então, você sabe que então um dia a gente vai marcar pra você me levar pra tomar café. Fechou. Porque vamos lá. eu não gosto de nada amargo, entendeu? Uhum. Aí a gente vai ter que ver isso aí. E é isso que é legal, ó. Por exemplo, o brasileiro às vezes é até acostumado a colocar muito açúcar no café, né? Mas por quê? Porque é muito amargo. É amargo, mano. Só que é isso, é um café tão forte, entendeu? Que é tão torrado o negócio que você não sente mais nem o sabor mesmo. Então. Tanto é que quando eu faço café especial às vezes, ele fica com aquela coloração que o pessoal brinca, é chafé. E não, existe o chafé, que é popularizado lá nos Estados Unidos, que é a mesma coisa, bem aguadão, né? só que aguadão, Agora esse café não, só que ele tem uma coloração diferente porque ele é o próprio característico do grão. Então, por exemplo, você vai provavelmente gostar de 86 pra cima, que é mais exótico que a gente fala. Então ele tem às vezes o próprio doce da fruta. Você não precisa de nada de açúcar. Aí, doce o café. Então, sem brincadeira. Eu devia ter parado, né, pra tomar um café. Podia, né? Era verdade. Mas eu tenho hoje em dia, tô fazendo uma transição na minha vida. Então eu tô conseguindo encaixar algumas coisas. A gente encaixa um café pra gente falar de outras coisas também. Eu vou te encher o saco pra gente fazer. Sério? Não, pode falar. A gente tenta organizar. Eu pego o carro, vou até mais ou menos onde você estiver, a gente toma um café por lá. Aí, sei lá, tem uma reunião na Faria Lima, vamos tomar um café antes. Aí eu vou lá porque eu aproveito e faço mais uma reunião, faço mais um podcast com alguém. E a gente marca isso aí, porque eu quero aprender essas coisas. Isso que eu falo pra você. Como eu vim antes de empreender, eu trabalhava com inteligência de mercado. Então, o meu chefe, que é esse mesmo cara, fala: a gente tem que saber de tudo. Porque tudo um dia vai conectar com a gente. Então eu sou muito curioso, cara. Eu vejo podcast, tudo que você imaginar, coisas que às vezes não tem a ver com a minha rotina, mas eu sei às vezes a informação. Por exemplo, tem uma menina na célula nossa que ela é cabeleireira e ela postou uma foto de um cabelo e eu falei o tom que ela tava descolorindo lá o cabelo, né? Ela, mas como você sabe disso? Porque eu sou curioso. eu descobri, eu fiz um curso uma vez. É bom, né? Tem informação também. Tem informação, exatamente. E aí, assim, eu quero ir, porque eu amo o cheiro do café. É muito bom. Mas o amargor, cara, eu não gosto de nada amargo, entendeu? Por isso que eu tenho dificuldade de tomar até vinho. Alguns eu tenho mais facilidade porque é gostoso, mas outros, a maioria, mano. É amargão, né? Eu passo longe de cerveja, velho. O cheiro amargão, é ruim, é amargo também, eu não gosto. Mas enfim. E o café é bom porque você vai começar a gostar, cara. Eu te confesso que é uma arte, assim, você não vai querer largar. Então, aí é um problema. Aí é um problema. Aí não vai ter jeito. Que é o meu caso agora, cara. Nossa. Mas você não empreende mais nada, né? Mais nada. Hoje foco nisso no café. Minha área empreendedora tá no café agora. E estamos crescendo. Quem quiser ir café também, só me procurar. Eu vou deixar aqui na descrição, galera, do vídeo, os contatos do Instagram, do Ale, da empresa dele também. Aí se você tiver curiosidade, você entra aqui e conhece mais sobre ele lá. E vai ser legal. Ale, obrigado pelo papo. Imagina. Não quero mais te atrasar. Tamo junto. Imagina, cara. Foi muito bom. É isso aí. Obrigado aí, galera. Vamos ver se a gente faz mais vezes de outras coisas, né? Fechou. Falando Vamos de marcar. repente um dia só de uma coisa, um dia só de outra. É que foi muita coisa, né? Tem essa história, cara, da doença, né? Essa é uma história boa. Então. Uma história boa. Vamos ficar aqui marcado um dia a gente falar só sobre talvez essa parte da vida pessoal, assim. Que eu te conheci nessa época, né? Quando eu te conheci, você era pequenininho, eu te via lá de longe na igreja e tal. Essa história é bem legal. É bem legal. É isso aí. Então é isso aí, galera. Obrigado. Se você tá aí, dá o seu like, compartilha esse vídeo com quem você achar legal e gostar e amar, tá bom? Valeu, tamo junto, até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.